E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Voltando aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou comentar esse livro aqui, ó. O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Joseph Conrad, que você sabe, não sei se você sabe, mas não se chamava Joseph Conrad originalmente, porque ele não é inglês. Apesar de ter escrito em inglês, ele é da informação atravessada agora. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele é polonês. O cara nasceu na Polônia, filho de pais poloneses. E a biografia dele é bem legal. Eu gostaria muito de conhecer mais da vida dele, porque tem muito da vida dele nos livros dele. E o que eu sei, assim, bem superficialmente, é que o cara, ele era envolvido com trabalho marítimo. Ele era marinheiro, trabalhava embarcado. E ele foi pra Inglaterra e aprendeu o inglês, tipo assim, depois de adulto. Então, o inglês não é a primeira língua dele. O cara escreveu um dos maiores clássicos de língua inglesa no seu segundo idioma. Isso, cara, pra mim já é mérito suficiente para se falar dele por um longo tempo. O Coração das Trevas, essa edição aqui da LPM tem um blurb. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Vai dar pra ver, não. Tem tem uma frasezinha aqui atribuída ao Jorge Luiz Borges que diz o seguinte: o mais intenso de todos os relatos que a imaginação humana já concebeu. Cara, e veja bem, eu comprei esse livro em 2012. Aqui, ó. Eu fico colocando aqui como se fosse dar pra ver. Não sei se vai dar pra ver. 2012. E eu li na época. Gostei bastante, só que eu não devo ter lido com a atenção devida que o livro exige. E quando eu reli dessa vez, agora foi uma releitura, eu meio que contei como se fosse inédito mesmo, porque eu não tava lembrando de nada, então foi como se fosse uma leitura inédita. O que foi maravilhoso, porque eu gostei demais, muito, muito mesmo, muito, realmente. É um dos livros mais incríveis que eu já li na vida, assim, real. Ele é curtinho, ó, é muito curto. Recomendo esse livro já de cara, antes de começar a falar sobre ele. Recomendo muito para quem gosta desse tipo de narrativa, mas é um tipo de narrativa que se propõe a explorar o que existe de mais sombrio na realidade, na vida, no ser humano. E esse livro faz isso brilhantemente. Então vamos lá. De que é que se trata o Coração das Trevas? Primeiro que sim, outra coisa. Deixando essas curiosidades eram para estar no final, né? Talvez você conheça o filme Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, que é uma adaptação desse aqui. Não é exatamente isso aqui, porque ele muda o cenário, ele muda o contexto, ele muda o tempo, ele transfere a ambientação do livro para a Guerra do Vietnã, se eu não me engano. E só uma curiosidade, talvez você não soubesse, talvez você soubesse. Enfim, esse livro ele conta a história de um cara, de um marinheiro, de um sujeito chamado Marlowe, que tem uma missão de assumir um posto comercial no meio da floresta, na África, acho que no Congo. E ele precisa ir até esse posto comercial para ele vai ficar responsável pela embarcação que vai até esse local. A missão a qual ele foi atribuída é uma coisa que não fica exatamente claro no início, mas vai ficando claro aos poucos, só fica exatamente claro de fato no final, mas você vai acompanhando o que é que para que por qual motivo ele foi enviado para esse local. O motivo pelo qual ele foi enviado a esse local, a princípio, passa longe de ser relevante. Por mais que faça sentido do ponto de vista de tentar compreender a narrativa, passa longe de ser relevante. Se você for tentar ler esse livro, se você for tentar não, se você for ler, porque não é um livro exatamente difícil pela questão da linguagem, é um livro difícil pela carga emocional e literária que ele traz. Se você for ler esse livro, perceba que ele é um livro sensorial. É importante que você perceba que o progresso literário, o progresso narrativo ao qual ele se propõe é o que há de mais importante. Então ele é uma viagem. Esse livro é uma viagem. Eu estou sempre falando dele aqui, do Cliff, do Better Than Food, que é um canal gringo de literatura que eu gosto muito. Ele tem um vídeo antigo sobre esse livro e ele fala que é tipo assim, é a Divina Comédia na África, sabe? É como se fosse o Inferno de Dante
situado na África, sofrendo colonização inglesa. Então, esse livro vai tratar de alguns temas, e esses temas eles vão se passar ao longo dessa viagem. Esse Marlowe, que é o fio narrativo da história, ele tem que ir até um posto policial, até um posto comercial, encontrar um outro sujeito extremamente misterioso, que não se sabe muita coisa sobre ele, mas sabe-se que ele está num processo de degradação psicológica, mental, ele não está bem da cabeça, e aparentemente ele não está dando mais lucros para a companhia, e aí eles mandam essa embarcação até lá para resolver a situação. O Marlowe é o capitão do barco, e existem uns sujeitos ali, uns burocratas, um pessoal que é responsável pela companhia, representantes da companhia, e eles é quem vão resolver. O Marlowe ele só vai levar o pessoal até lá e voltar. Essa é a missão dele. Nesse rolê, cara, de ir até as entranhas da floresta, da selva, no que há de mais, digamos assim, selvagem possível, é quando a ação do livro realmente acontece. E aí é o que Borges se refere como o relato mais intenso que a imaginação humana já concebeu. Porque, de fato, é isso. Se você consegue se transportar para a ambientação desse aqui, nossa, porra, é muito, muito, muito intenso, mesmo assim, mesmo. Imagina o seguinte, você tá aqui, você tem uma selva, uma floresta, mata fechada, rio, você tem que trafegar pelo rio, navegar pelo rio, e, tipo assim, longe, absolutamente longe de qualquer forma parecida de civilização. E esse é o ponto. Vamos lá. Primeiro de tudo, é importante só deixar claro que esse livro ele é um frame narrative. O que é um frame narrative? Vai dar aula agora aqui. Não estou dando aula. Frame narrative é uma narrativa que é apresentada para o leitor dentro de um frame, dentro de uma moldura. Essa moldura é o seguinte: o Marlowe ele não está vivendo as ações que estão acontecendo ali. Ele está contando essas ações. Ele está dentro de um outro barco, em uma outra situação, e ele está contando ele está contando o que aconteceu para uns outros marinheiros. Ou seja, a história está acontecendo e dentro dessa história existe a narrativa do que acontece no livro. Por que isso é relevante? Porque você sabe, por exemplo, que ele não morre. Ele não vai morrer, porque ele está contando a história. Você sabe, por exemplo, que ele já conseguiu sair de lá. Você sabe que ele conseguiu sair de lá e está contando a história. Por que isso é relevante? Do meu ponto de vista, o Conrad faz isso para isolar a atenção. E tipo assim, mesmo sabendo que aquilo ali tem saída, ou seja, ele consegue sair de lá, ainda assim ele consegue isolar a atenção da forma mais aguda possível. Isso é a minha interpretação. Não quer dizer que seja desse jeito, talvez ele só tenha optado por fazer isso. Muitos autores usam esse formato. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, é assim. A Outra Volta do Parafuso é assim. Vários livros utilizam esse formato. Frankenstein é assim? Não sei. Não, acho que não. Frankenstein não é assim, não. Então, o livro ele já começa com essa proposta de apresentar uma ambientação que sai do claro para o escuro. Ainda antes de entrar na história, dentro da história, a gente está num ambiente que está anoitecendo. Então ele olha para o rio Tâmisa, né, em Londres, e a cidade está aos poucos murchando, e a imagem máximo, do referencial máximo de civilização, que é Londres, vai aos poucos se apagando para dar origem a uma representação quase metafísica do oposto da civilização, do ponto de vista do Marlowe. Vamos já falar sobre isso. Então, é importante lembrar que esse livro está sendo contado do ponto de vista de um colonizador. O Marlowe ele é um representante da Inglaterra que está indo para dentro da floresta, que está sendo explorada para tirar tudo que se pode tirar de lá. A gente sabe que a Inglaterra tem aquela velha piada, só não levou as pirâmides do Egito porque não dava para carregar, porque senão teria levado para lá. Então tudo que deu para pegar, eles pegaram. Então, o ponto de vista do colonizador é muito importante aqui. Tem um trecho que ele faz uma metáfora do fogo sagrado, como se ele fosse uma espécie de Prometeu, levando o fogo da civilização para aquelas pessoas, para aquelas comunidades, para aquelas tribos selvagens.
E não fica exatamente claro, isso é genial, isso é maravilhoso. Não fica exatamente claro o ponto de vista ideológico do Marlowe, que é o narrador. A gente não sabe se ele é um inglês que se acha superior, ou melhor, que ele é somente um inglês que se acha superior a absolutamente tudo aquilo, porque além de ser inglês, ele é, entre aspas, civilizado, ou se além disso ele também é um cara que já percebeu que a colonização não vai levar ao progresso, que a colonização é uma espécie de multiplicação de barbárie, que a colonização é uma devastação, que por onde passa sai destruindo aquilo que vai tomar as riquezas, entendeu? A gente não sabe onde se localiza a posição ideológica dele. Pelo menos para mim não ficou exatamente claro, porque ele é muito irônico. Ele é um cara extremamente irônico. Já vou falar sobre a ironia nesse livro. Tá passando político aqui, hein? Então, a gente nunca sabe até onde vai a posição do inglês e até onde vai a posição do colonizador e até onde vai a posição do cara que já viveu aquilo, já sabe que aquilo dá errado, vai dar errado. A corda, obviamente, vai estourar do ponto mais fraco, mas dá errado para todo mundo, basicamente. Então, ele é muito cínico em relação ao posicionamento ideológico do Império. Com certeza ele é muito cínico. E esse cinismo, não acredito que vai passar uma carreata aqui, não. Bom, vamos lá. Esse cinismo... Vamos tentar identificar quem é o cidadão que está atrapalhando meu vídeo. Vocês estão ouvindo, né? Claro, tem que estar. Não estou identificando. Bom, essa posição de cinismo do Marlowe, ela combina muito bem com dois aspectos que, na minha opinião, são os dois aspectos principais para você absorver o livro do ponto de vista do sensorial, que foi aquilo que eu falei que é o principal. Um desses pontos é a sensação completamente e absolutamente devastadora de niilismo e desolação absoluta. É o abandono metafísico maior que o ser humano consegue observar. É o que esse cara vive dentro dessa floresta. Isso é bizarro, sério. E aí tem essa desolação niilista. Tem um momento que ele fala assim, na página 24. Um deserto abandonado por Deus. O que me lembrou muito Meridiano de Sangue, que é a mesma coisa. A fronteira entre os Estados Unidos e o México para o Cormac McCarthy é equivalente à selva do Congo para o Conrad. O Conrad, que lembrando, tá criando esse personagem cínico, mas ele próprio não é exatamente um inglês, então faz todo sentido que a gente não localize qual é exatamente o posicionamento ideológico dele, porque ele próprio não tem um diálogo de familiaridade absoluto com a Inglaterra. Ele é um alien dentro da Inglaterra do mesmo jeito que o Marlowe é um alien dentro da floresta. Entendeu? Ele não tá no ponto do Marlowe em Londres. Entendeu o que eu tô dizendo? Então tudo fica mais complexo quando você leva isso em conta. Sim, além dessa desolação absoluta e niilista, completamente abandonado por Deus, como ele fala, o livro tem o que foi para mim muito surpreendente. Da primeira vez eu não peguei isso. O livro tem um traço, uma camada de humor, obviamente um humor extremamente sombrio, que é genial, é maravilhoso. Tipo, tipo assim, aquele ácido que, por exemplo, caminha ali nos livros do Welbeck, por exemplo. Quando você encontra um sorriso de canto de boca assim, você fala, porra, eu tô rindo disso, é sério. E é o tipo de humor diante da desolação. Humor e desolação, os dois principais pontos aqui. Tem um trecho que ele fala assim: havia um toque de insanidade no procedimento, uma sensação de comicidade lúgubre que estava se passando. Isso é na página 26. Aqui ele está se referindo a um dos momentos em que ele está passando no rio e daí ele encontra um agrupamento militar extremamente armado atirando na floresta, literalmente, atirando na floresta, assim. E não tem nada lá, é só a floresta, eles estão atirando. E de alguma forma isso fica um pouco engraçado. Fica um pouco engraçado, porque eles estão atirando assim constantemente e não tem nada lá.
Eu não tenho como comunicar pra vocês como é que isso chega num tom de ironia, porque é o jeito que ele fala que deixa a coisa irônica. Tipo assim, por que que esses caras estão atirando no meio do nada? É tipo aquela cena do Predador, tá ligado? Que o Predador, inclusive, que tem tudo a ver com isso aqui. Eles acham que o Predador tá lá e todo mundo começa a disparar todas as armas de uma vez, assim. É engraçado. Eu acho engraçado. Então, é um tipo de humor negro, humor ácido, humor sombrio, misturado com insanidade, misturado com desolação. E aí, deixa me ver, tem várias coisas aqui, eu anotei algumas. Tem um cara que era responsável por cuidar da estrada, sendo que não tem uma estrada. Como é que o cara. Sabe, ele tá lá assim, a Deus dará, assim, não, eu sou responsável pelas estradas. Que estrada, cara? Não tem estrada. Tem outra coisa, tem um cara que fabricava tijolos. Ele fala que em todo o tempo que ele esteve lá, ele não viu um tijolo. Tá entendendo o que eu tô falando? Tem uma cena que tá tendo um incêndio e aí ele vê um cara carregando um balde e a única coisa que ele consegue comentar sobre esse balde é que tem um furo. Pra onde o cara tá andando, a água tá derramando, não vai chegar nada lá. Tá entendendo o que eu tô falando? É ridículo. É muito bom. Tem uma cena que ele fala assim: cada grupo, e aí ele cita os grupos que estavam se. Acho que é a mesma cena do incêndio. Cada grupo liderado por um burro com um homem branco em cima. Porra. Um, é tipo assim, cara, isso ele tá tirando onda? Claramente ele tá tirando onda. Tem uma cena que ele tá em volta de pessoas que são daquele local, nativos, né? E aí e esses caras, eles são canibais. E ele começa a pensar assim, meu Deus, as reflexões do Marlon, ele pensando, cara, eu espero que eu não seja suficientemente apetitoso pra esse pessoal, porque senão vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim, porque ele tá tipo assim, muito numeração completamente desproporcional. Os caras lá são completamente em número muito maior, muito mais fortes, muito mais em raiva, com fome. Então, o que é que segura esses caras pra não destroçar todo mundo ali e simplesmente ter uma janta pronta? Todo esse controle ideológico, obviamente. É maravilhoso. Outra coisa que eu achei muito interessante, já vamos aqui em 17 minutos, a câmera está desligando já. Outra coisa que eu acho muito interessante é o fato de que, assim como o Meridiano de Sangue, esse livro fala meio que indiretamente, isso nunca é tematizado no livro, certo? Ele nunca está falando diretamente disso. Mas tem aquela sensação que é próprio desses livros que falam da desolação da condição humana diante desse abandono metafísico, né? E ele fala, é como se tivesse assim, aquela situação, ela está ocorrendo por causa de uma ordem, por causa de uma lógica a qual nós humanos não temos acesso. Portanto, tentar ter acesso a essa lógica só nos causa angústia e desolação. A desolação é justamente não entender o sentido daquilo. E se existe um sentido, nós não temos acesso a ele. O Meridiano de Sangue tem muito disso. Eu ainda não falei. O Marlowe tá indo até esse local, esse posto comercial, para encontrar o cara que é provavelmente o núcleo principal do livro, que é o Kurtz. O Kurtz, que é o Marlon Brando lá no filme do Coppola. Não faz essa relação direta, não. Tem muitas diferenças, certo? Mas é bom, é legal só pela questão da associação mesmo. Então, o Kurtz é esse cara que é quase uma figura mítica, assim, metafísica, sabe? E quando o Marlowe finalmente chega, eu não vou falar exatamente o que acontece, mas, tipo assim, a sensação que já tava ruim fica muito pior. E, tipo, o cara, esse Marlowe, ele tá como se fosse ali confortável naquela situação. Ele aprendeu aquela linguagem do caos, do horror, do que há de mais sombrio. Por que ele aprendeu? Porque ele ficou tempo demais lá. É aquela ideia do... Quando você olha demais pro abismo, o abismo olha de volta para você. Se você vai lidar com monstros, e aqui eu tô colocando muitas aspas, vai lidar com monstros, tem que ter cuidado para não se tornar um monstro também. O Kurt, ele se dilui naquele ambiente, entendeu? Tem uma cena que o Marlowe fala e que os selvagens, como ele se refere, estão todos ali agitados, e aí o Marlowe pergunta pro Kurtz, você entende o que eles estão falando? E aí o Kurtz meio que ri, assim, como se aquele entendimento fosse da ordem da linguagem, entendeu? Não é, pô, não é.
Aquilo ali não é uma comunicação baseada em... Não tô falando inglês, tá entendendo? Não é como se o Marlowe tivesse estudado a linguagem dos caras. Não, é um tipo de comunicação que tá naquela camada da ordem que a gente não acessa, entendeu? É genial isso, pô, é muito, muito massa. O Kurtz, ele ajuda a compor o que tem de mais rico no livro, que é essa dinâmica entre o selvagem e o civilizado, a natureza e a cultura, sabe? Porque ele já diluiu isso nele próprio. Ele é personificação dessa diluição. É o cara que viu o horror da colonização e acabou ultrapassando essa barreira. E, cara, o Curtis também dá o tom trágico, porque os caras estão indo pra lá porque ele não tá mais dando lucro pra companhia, né? Então tem toda essa questão do ponto de vista capitalista da coisa, claro. E o Marlowe vai falar muito do que ele acha de admirável no Curtis. O cara era tipo um filósofo da floresta, sabe? Assim, ele era idolatrado. O pessoal fazia ele como se fosse um ídolo. Um ídolo meio ritualístico mesmo. Cara, pelo amor de Deus, a cena quando o Marlowe chega no posto policial, que ele olha assim onde é a casa onde o Curtis está. Vou dizer aqui, não é spoiler, certo? Mas o livro é muito mais do que isso. Tem em volta da casa, assim, várias estacas com cabeças. O cara enfiou uma estaca na cabeça e colocou assim, fez isso várias vezes. E ele descrevendo isso, o horror daquilo. E lembrando que isso aqui é para ser lido, de certa forma, é quase como se fosse um livro de terror. Só que é que tá, é tão desolador de um jeito que não é um terror sem objeto, entendeu? É um terror sem motor. É como se fosse um terror à deriva, assim. É um terror que não tem um drive para levar o terror para frente. É um terror à deriva. É um terror da condição humana. O vídeo acabou do nada. O vídeo foi cortado do nada por algum motivo. Mas eu vou tentar juntar as duas coisas. Já estou finalizando porque a câmera já está desligando aqui. Cara, eu separei alguns quotes aqui, alguns trechos que eu achei interessante. Deixa-me ver uma coisa que... Tem uma coisa que eu achei legal, que essa desolação, ela tem, por vezes, assume um caráter meio místico, sabe? Parece que ele é uma coisa... Lembra um pouco Lovecraft. Não sei se essa associação tá meio despropositada das ideias, mas ela lembra um pouco o Lovecraft, porque se você repara como é que o Lovecraft faz essa associação do que é Alien para ele como monstruoso, o Marlowe não é diferente. Quando ele vê, ele fala dos tambores, fala dos cânticos ritualísticos, do horror que era tudo aquilo. E isso, obviamente, tem que levar em conta que é um choque cultural aqui, né? E ele fala como se fosse monstruoso mesmo. Parece o Lovecraft falando. Tem essa. Deixa eu ver aqui se eu pego. Deixa eu ver. Aqui tem um trecho que se refere a essa questão que eu falei, dessa ordem que ninguém acessa, que eu acho muito legal. Quando você tem de lidar com coisas desse tipo, com meros incidentes da superfície, a realidade compreendem, desvanece. A verdade interior está oculta, por sorte nossa, mas eu a sentia presente. Quer dizer, o que ele chama de realidade interior é essa ordem a qual a gente não tem acesso, entendeu? É a ordem que controla o que acontece naquele caos. Que tem uma orquestração. Ele tem essa impressão, claro, que tem uma orquestração daquilo. É o que? É o mal que está governando aquilo? É a minha moral que está me fazendo ver dessa forma? É o meu ponto de vista de um colonizador? Não sei, não tenho acesso a isso. Isso gera desolação, angústia, desespero, horror. Deixa-me ver. Tem uma cena famosa aqui nesse livro que é... Não vou contar isso não. É um trecho relacionado ao Kurtz, que é o trecho que ele fala o horror, o horror. Só isso, o horror. São palavras que o Kurtz fala. E eu vou deixar
Eu não vou dizer não. Porque, bicho, você tem que ler essa porra. Meu Deus do céu, porra, você tem que ler isso. É incrível, é incrível. É o tipo de livro que empolga. Eu tenho deixado na minha vida, assim, restrição. Eu só vou ler livro que empolga. Porque se não empolgar, eu não vou ler mais, não. Isso aqui empolga muito. Meu Deus do céu, muito genial. Se não ficou claro ainda que eu recomendo muito para quem gosta desse tipo de temática. Se você curte Meridiano de Sangue, se você gosta desse tipo de ambiente de mar e de navio e escuro, o livro inteiro se passa no escuro. Cara, lê isso aqui, sério. Não vai se arrepender. Genial, maravilhoso. Sem precedentes, de incrível, certo? Coração das Trevas, fica aqui minha recomendação. Deixa aqui nos comentários se você já leu, se você conhece, se você gosta, se você não gosta. E se você ficou com curiosidade de conhecer, beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.